Cálculo estequiométrico utilizando massa. Vamos à aula. Na equação balanceada, como vimos na aula passada, onde nós equilibramos as quantidades de átomos no reagente do produto, nós utilizamos números para balancear a equação, chamados de coeficientes estequiométricos. Aqueles coeficientes estequiométricos, eles são o número de mols de cada componente. Porém, é mais simples, como já vimos também, utilizar para medir os componentes a massa. Por quê? Porque temos a vantagem de colocar o reagente ou o produto numa balança e visualizar diretamente o número. Então eu tenho uma equação química que me representa a reação, e a unidade de medida ali é mol, e por facilidade, nos laboratórios, nós utilizamos a balança para medir a massa dos componentes. Então eu preciso de uma maneira de converter massa em mol. Essa maneira é a massa molar. Então nós vamos utilizar a massa molar para fazer conversão entre massa e mol. Então como nós calculamos a massa molar? Veja o exemplo. Eu tenho aqui a molécula de gás oxigênio representada, então é o O2. Eu vou na tabela periódica e olho a massa do elemento oxigênio. A massa é 16. Eu tenho 2 átomos em cada molécula. Então 16 vezes 2, 32 gramas. Então qual é a massa molar do oxigênio? Cada 1 mol de gás oxigênio tem 32 gramas. Então a massa molar é 32 gramas por mol. Se eu tiver 2 mols, eu vou ter 32 vezes 2, 64. Se eu tiver meio mol, eu vou ter 32 dividido por 2, 16 gramas. Se eu tiver 10 mols, 32 vezes 10, 320 gramas. Então a massa molar permite que nós façamos essa conversão de número de mols para massa. Isso é muito útil para nós nas reações. Então o exemplo: qual a massa de gás carbônico produzido quando reagem 9,2 gramas de álcool etílico? Então a primeira coisa é escrever a equação balanceada e depois, como nós vamos trabalhar com massa e mol, nós precisamos calcular as massas molares. Então aqui eu apresento as fórmulas dos componentes CO2, dióxido de carbono, e aqui a fórmula do álcool etílico. Nós vamos na tabela periódica, aqui eu estou representando o elemento carbono. Haverá 2 números principalmente. O maior é a massa. Lembrando que o menor é o número de prótons, número atômico, o maior é o número de prótons e nêutrons, por isso a massa sempre é o maior. Então você vai na tabela periódica, carbono tem massa 12 gramas, aqui na molécula só tem 1 átomo de carbono, mais oxigênio tem massa 16 e são 2, então 16 vezes 2. 16 vezes 2, 32, mais 12, 44 gramas por mol. Ou seja, cada 1 mol de gás carbônico, dióxido de carbono, tem massa de 44 gramas. Mesma coisa para o álcool. 12 gramas é a massa do carbono, são 2, multiplica por 2. Somando, 1 grama é o hidrogênio, são 6 átomos em cada molécula, mais 16 gramas é o oxigênio. Então, somando todos, 46 gramas por mol. Então aqui está a nossa equação. Álcool etílico reagindo com gás oxigênio, formando dióxido de carbono e água. E a equação está balanceada. Vamos conferir. 1 vezes 2, 2 átomos de carbono antes, 2 depois. 6 hidrogênios antes, 6 hidrogênios depois. 1 oxigênio com mais 6, 7. 4 com mais 3, 7. Então a equação está balanceada. Só pode ser utilizada para cálculo estequiométrico equação química balanceada. A equação química balanceada pode ser usada para cálculos quantitativos, que envolvem números. Se a equação não está balanceada, ela não pode ser utilizada para cálculo estequiométrico. Isso é fundamental. Segundo passo, nós vamos retirar da equação a relação entre os componentes que o problema
está pedindo. Ele está relacionando gás carbônico e álcool etílico. Gás carbônico, álcool etílico. Então, da equação balanceada, eu tenho que olha o 1 aqui, 1 mol de álcool reage formando 2 mols de dióxido de carbono. Então, agora que eu já tenho a relação entre eles, eu vou utilizar regra de 3 para responder o problema. No cálculo estequiométrico, nós vamos utilizar a ferramenta matemática regra de 3, que é bem simples de utilizar. Você pode utilizar outros caminhos. Nas minhas aulas, eu vou utilizar sempre regra de 3, que é uma ferramenta simples de utilizar e todos conseguem fazê-la. Então, eu vou montar a regra de 3. Toda a regra de 3 ela é montada da seguinte forma. A primeira linha da regra de 3, esta aqui, vai sair da equação balanceada. Então, o que a equação balanceada me diz? Que 1 mol de álcool forma 2 mols de dióxido de carbono. 1 mol de álcool forma 2 mols de dióxido de carbono. Porém, o problema me pede massa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou converter o mol para massa. Nós determinamos que a massa molar do álcool é 46 gramas por mol, ou seja, escrever um mol de álcool é a mesma coisa que 46 gramas. Então, ao invés de utilizar o mol, eu vou usar o 46 gramas. 1 mol de dióxido de carbono, nós calculamos, vale 44 gramas por mol. É a massa molar. Se eu tenho 2 mols, é 44 vezes 2, 88. Então, no lugar de escrever 2 mols, eu vou utilizar 88 gramas. Então, a primeira linha, sempre da equação balanceada. Segunda linha, sai a pergunta. Qual a massa de gás carbônico? Coloquei X, não sei qual é. Qual a massa quando reagirem 9,2 gramas de álcool? Então, primeira linha da equação. Segunda da pergunta. Regra de 3. Como resolve? Multiplicando cruzado, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 46 vezes x é igual a 9,2 vezes 88. É uma equação do primeiro grau. O que você faz? Você joga todos os números para um lado e deixa o x sozinho do outro. Então, resolvendo a continha aí, x dá 17,6 gramas. Então, qual é a pergunta? Qual a massa de gás carbônico produzido? Então, 17,6 gramas de gás carbônico são formados ou produzidos. É importante responder a questão, tá? De forma completa, porque existem exercícios que nós vamos ter mais de uma regra de 3, mais etapas. Então, se você só coloca os números, pode ser que você se perca. Então, costume a responder de forma completa.